Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Espero que você esteja, né, bastante bem, você e sua família, né, com saúde. E eu queria falar um pouquinho sobre um tema que é bastante, assim, controverso, né, bastante polêmico, que é a questão da guarda do sábado. Algumas pessoas, né, vêm me perguntar, e a guarda do sábado? E é algo tão simples, né? Porque se trata ali dos 10 mandamentos, e o quarto mandamento, né, que requer a guarda do sábado, eu sei muito bem disso, porque eu já fui adventista do sétimo dia, tenho vários colegas, tenho acho que um sobrinho que ainda continua lá, né? Continua como adventista do sétimo dia, e um embasamento ali, não, porque vocês não guardam o sábado, eu guardo o sábado, então nós é que somos a igreja verdadeira, e é uma questão assim tão não tem assim nem palavras, sabe? Não sei nem como falar, porque é uma coisa tão assim que não tem, certamente não tem mais um propósito, porque tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. E ali, há vários textos, né? Ele fala para Israel, sinal entre mim e vós, para que saibais nas vossas gerações que eu sou o Senhor vosso Deus. Essas coisas sempre voltado para Israel. Aí eles têm a questão de dizer assim, não, mas quando Deus fez a criação, Adão e Eva, eles não eram judeus, eles não eram do povo de Israel, né? Era, no caso ali, né, a humanidade. Então, a guarda do sábado seria para a humanidade toda. Isso não tem o menor nexo. Deus, ele cria, né, todas as coisas, e no sexto dia, aqui na terra, né, as coisas aqui da terra, e no sexto dia ele termina com a criação de Adão e Eva, e depois ele fala, né, que seja o descanso, que é o dia de descanso dele. Ele não manda nem Adão e Eva guardar o sábado, ele simplesmente fala que ali é o dia de descanso para ele como criador, ele descansa, ou seja, a partir dali dava tudo perfeito, ele não ia ou não iria, não pretendia criar mais nada. Ele nunca mandou Adão e Eva guardar o sábado, começando por aí. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente não vai encontrar ele mandando Adão e Eva guardar o sábado. Até porque eles viviam ali no paraíso, né? Todos os dias ali, no caso, já era como um sábado, no sentido de descanso, no sentido de comunhão com Deus. Então, em momento algum, ele manda Adão e Eva guardar o sábado. A lei, ele vem exatamente com a questão do povo ali de Israel, quando eles saem do Egito. Por quê? Porque eles ali escravizados no Egito, eles não tinham dia para adoração a Deus, eles nem adoravam a Deus, eles adoravam, eram os deuses pagãos, né? Os deuses do Egito. Então tem aquela questão ali dele mandar o maná, aí no sábado não cair, ele estava corrigindo e, né, ensinando o povo dele o que ele realmente queria. Então a guarda do sábado sempre foi para o povo lá de Israel, naquela época lá, né? No Antigo Testamento, o povo de Israel. Quando Jesus vem, não existe mais isso, acabou essa lei, Jesus morre ali, né, na cruz, tirando todo o jugo, toda a lei, todas as questões cerimoniais, tudo isso. E como se isso não bastasse, no Novo Testamento, em momento algum, manda-se guardar o sábado. Né? Tem até a questão ali dos judeus, né, que ainda guardavam o sábado, por isso que Jesus tinha o costume de pregar aos sábados, porque era aos sábados o dia de guarda ainda dos judeus, porque Jesus ainda estava vivo. Quando morre o sacerdote, é que muda a lei, Jesus estava vivo ainda. Então, naquela época, até ali, era realmente para guardar o sábado. Após a morte de Cristo, após a descida do Espírito Santo, ali fala todos os outros mandamentos, com exceção do sábado. Em momento mais algum fala sobre o sábado. Lá no livro de Hebreus, quando fala do descanso, ele faz uma referência, o escritor de Hebreus, ele faz uma referência que a gente precisa de servir a Deus de uma maneira especial, e ele fala desse tal dia de descanso. Mas ele não está falando que a gente deve guardar o sábado, lá da lei mosaica, lá do quarto mandamento. Não tem nexo, não é disso que ele está falando. Mas, nos nossos dias, nós temos a questão que seria impossível guardarmos o sábado. Mas por que é impossível guardar o sábado? Porque os calendários já foram mudados diversas vezes. Nós, sinceramente, nós não sabemos nem que dia que é hoje. A gente está seguindo um calendário que foi mudado aí diversas vezes, calendário gregoriano e calendário, e sabe, etc. Se a gente for falar de todos os calendários,
e tem a questão ainda do ano bissexto. Talvez você não entenda dessa questão dos calendários, se eu for falar que é extenso, mas do ano bissexto você sabe. Você pega a folhinha lá, o calendário, o nosso calendário, né, que a gente usa, você vai lá e vê o mês de fevereiro. Se no mês de fevereiro tiver 29 dias, é porque esse ano é um ano bissexto. Se tiver 28 dias, é porque não é ano bissexto. O que isso tem a ver com a guarda do sábado? Seguinte, de 4 em 4 anos, é retirado 6 horas, ser humano nenhum tem autoridade para isso, tem poder para isso, a gente não tem como tirar o tempo, preservar o tempo, a gente não tem como fazer isso, é algo que está além, né, da nossa jurisdição, além do nosso alcance, só Deus poderia fazer isso. Mas o ano bissexto é o seguinte, a Terra, para dar uma volta completa em torno do Sol, ela levaria 365 dias e 6 horas. Você deve ter aprendido isso na escola, né? Acho que na terceira ou quarta série primária já ensinam sobre o ano bissexto. Pelo menos na época que eu estudei, né? Você mais jovem do que eu, aí eu já não sei como que funciona. Mas aí tiram 6 horas, 365 dias e 6 horas. Então tira essas 6 horas e armazena. Vai armazenando. A gente não tem essa capacidade, mas vão armazenando. Para quê? Para que todos os anos terminam no dia 31 de dezembro, à meia-noite. Aí faz a festa, né? Aquela coisa toda, solta fogos e tudo. E guarda essas 6 horas, vão armazenando. Terceiro ano, no quarto ano, eles colocam um dia a mais no calendário, né? Que é no mês de fevereiro, que aí ele passa a ter 29 dias. E são dessas 4 horas que eles foram, dessas 6 horas que eles foram juntando durante os 4 anos. Com isso, se fosse só essa mudança, só o ano bissexto, já seria impossível, porque 6 horas. Então, 6 horas para virar o dia, e ele já virava o dia. Mas 6 horas, tá entendendo? Então, você não sabe se é no sábado, se é no domingo, se é a quarta-feira, você não sabe em que dia da semana você está. Por isso, é impossível você guardar o sábado nos nossos dias. Você está entendendo? Como se eles tirassem uma parte de um dia e fossem guardando. Todos os anos eles vão lá e tiram 6 horas e armazenam. Mais 6 horas e armazenam. 6 horas e armazenam. Aí formam 24 horas. Aí eles pegam essas 24 horas, colocam, acrescentam no mês de fevereiro. E é por isso que de 4 em 4 anos o mês de fevereiro tem 29 dias ao invés de 28. Por quê? Porque ninguém quer ficar esperando 6 horas. Ah, já deu meia-noite. Não, mas ainda falta 6 horas. Você está entendendo? Aí o povo tinha que ficar aguardando, no caso, né, se fosse meia-noite, ia estar aguardando até as 6 horas da manhã para poder comemorar o ano novo. Aí, às vezes, ia dar 2 horas da tarde, às vezes ia ser 1 hora da manhã, às vezes ia ser 4 horas, tá entendendo? Mas não, para ficar sempre, todos os dias, 31 de dezembro à meia-noite, ter a virada do ano, eles fazem essas questões. E diversas outras, né, questões. Tem vários outros rituais, várias outras coisas que já seriam um outro assunto. Então, gente, impossível guardar o sábado nos nossos dias. A gente não sabe que dia da semana. Lá no calendário tá lá que é sábado, mas a gente não sabe se é sábado, se é domingo, se é quarta, se é sexta, a gente não sabe. A gente está acompanhando um calendário que está completamente adulterado, completamente, sabe, desnorteado. Então, é impossível guardar o sábado. E como não está, né, no mandamento ali, não está no Novo Testamento, que é para nós, então isso aí já se perdeu, isso daí já acabou, até porque se tivesse, né, condição da gente saber e continuar, teria como a gente guardar, mas é impossível. Não é para guardar o sábado nos nossos dias, tá? Depois eu posso até fazer um outro vídeo mostrando os textos bíblicos, se você ainda, né, se você ainda quiser saber, você comenta e aí a gente conversa, a gente vai explicando, tá entendendo? O sábado era para o pessoal de Israel, o sábado era para os judeus antes de Cristo. Depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, acabou, morreu o sacerdote, mudou a lei. Não temos que guardar o sábado nos dias de hoje, tá bom? Não é para guardar o sábado e é impossível guardar o sábado pelas razões óbvias, né, que eu já comentei, e os textos bíblicos. Você pegar ali, pega o Novo Testamento, após a morte de Cristo. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, tá? Que aí Jesus já morreu, ressuscitou, voltou ao céu, aí é que começa, no caso ali, a era cristã, digamos assim. Leia o Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, vai ficar muito claro
tá? E pensa nessa questão aí do ano bissexto, você não tem ideia do dia que você está guardando, tá? Você pensa que está guardando o sábado, mas você está guardando qualquer outro dia aí da semana, tá bom? Fica com Deus, analisa, comenta, né, compartilha, façam perguntas, tá? E aí eu vou mostrar na Bíblia os textos bíblicos, tá? Mas simples assim. É impossível guardarmos os sábados e essa lei já foi, né, extinta há muito tempo a partir da morte do Senhor Jesus, tá bom? Fica com Deus, um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.